Mateus 9:17, por favor. Mateus 9:17. Mateus 9:17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Amém. No tempo em que Jesus mencionou esse versículo, os fariseus, inclusive os discípulos de João Batista, faziam jejum 2 vezes por semana, às segundas e quintas, segundo os estudiosos. Em contrapartida, os discípulos do Senhor Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo, eles não costumavam jejuar, como outros costumavam fazer. Ao contrário, eles costumavam se associar com pecadores, com cobradores de impostos, comendo junto com eles, falando com eles. Então, isso não era algo muito comum naquela época para os judeus. Os seguidores do judaísmo, eles não se associavam com pecadores, e com gentios, estrangeiros, porque eles queriam preservar a santidade, a justiça deles, ao se distanciarem deles. Eles não queriam se misturar, por exemplo, com os doentes, tanto físicos como mentais, ou espirituais. E eles não queriam ser contaminados, cerimonialmente, principalmente, ser contaminados por eles. Em contrapartida, o Jesus e seus discípulos se aproximavam desses pecadores, se aproximavam dos doentes, e procuravam trazer cura, restauração a eles. Portanto, o formalismo e ritualismo do judaísmo era considerado pelo Senhor Jesus Cristo como sendo odre velho, recipiente velho, no qual o vinho novo, a graça de Deus, o evangelho, boas novas, não poderiam caber, não poderiam ser colocados dentro. De modo que João capítulo 1:17 diz o seguinte: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo trouxe o vinho novo, a graça de Deus, a verdade, o evangelho. E ele percebeu que essa boa nova, esse evangelho, essa graça, não a lei, não poderia caber nos moldes do judaísmo. Jesus veio e se fez presente em nosso meio, não para consertar o velho odre, mas trocar, substituir esse velho odre por um novo e colocar dentro esse vinho novo que ele trouxe com ele mesmo. Primeiro slide, por favor. Sabemos que naquela época o recipiente era feito pela pele de cabras, cabritos, de animais, para conter líquidos, principalmente vinho. E sabe que a pele com o tempo se ressecava, e perdia sua elasticidade, Então, quando o vinho novo era colocado no seu interior, o que vinho novo fazia? Ele fermentava e produzia gás e expandia. E como esse odre velho era rígido, não conseguia se expandir, resultado, se arrebentava e deixava todo o vinho se derramar. Era isso que aconteceu. Então, Jesus utiliza essa imagem, como metáfora, para explicar que a graça de Deus, essas boas novas que Jesus traz, o evangelho, não caberiam dentro do sistema velho do judaísmo.
Sabe muito bem que na fase embrionária, digamos assim, da igreja primitiva, o evangelho era anunciado principalmente nas sinagogas, que era o templo onde os judeus se encontravam para adorar Deus. Jesus fez isso, mas também os apóstolos também fizeram isso. Você sabe muito bem, pelos relatos que nós temos no livro de Atos, que o apóstolo Paulo, toda vez que ele ia a algum lugar, alguma cidade, né, dentro do Império Romano, a primeira coisa que ele fazia é visitar a sinagoga dos judeus que moravam naquela região. E foi nas sinagogas que ele ensinou a palavra do Senhor. Ele pregou, anunciou o evangelho. E nós sabemos muito bem que a minoria aceitava, mas a grande maioria rejeitava o evangelho. Chegaram a ponto de perseguir ou querer até matar o apóstolo Paulo. Com isso, o que aconteceu? O evangelho passou a ser pregado, anunciado das sinagogas para igrejas. E foi assim que a igreja primitiva se formou. Cresceu, se ampliou e se tornou igreja católica. Então, durante toda a extensão da Idade Média, a igreja católica predominou, né, digamos assim, a parte espiritual, principalmente do povo europeu. Mas com o tempo, o que aconteceu? A igreja católica também se corrompeu. O que era novo agora virou velho. Daí veio então a reforma religiosa, né? E nasceu a igreja reformada, da qual nós fazemos parte hoje, igrejas evangélicas. Agora, parece que a igreja evangélica também está ficando velha. Talvez uma nova reforma, a segunda reforma religiosa, precisa acontecer. Mas isso é um âmbito muito amplo. Estamos lidando com um assunto que às vezes foge um pouco de nossa capacidade. Então, eu não vou falar a respeito disso. E o desafio que eu quero lançar hoje é como aplicar esse princípio que nós acabamos de ler em nossa vida espiritual individual. Irmãos, uma coisa é certa, mesmo após salvação, nós precisamos renovar constantemente o nosso coração. Nosso coração é como se fosse um odre, né? Odre, um recipiente, para receber a graça de Deus, para receber entendimento de Deus, para receber o Evangelho. Mas se a gente permanecer com o nosso coração velho, rígido, como se fosse um odre já ressecado, nós não teremos capacidade para receber e guardar e conservar a graça que Deus queira derramar sobre nossas vidas. Veja esse desenho que eu trouxe para você, que graficamente mostra muito bem, né? Por mais que a gente receba a palavra do Senhor, por mais que a gente faça a leitura bíblica, né? Por mais que você diga que, nossa, hoje, né, a palavra tocou meu coração, a oração daquele irmão realmente mexeu comigo, mas se você permanece com seu odre velho dentro do seu coração, o que vai acontecer? Você mal sai da igreja, lá no pátio, no estacionamento, você se envolve num bate-papo tal, e pum, seu odre velho se arrebenta. E você perde toda a graça que você tinha recebido aqui no culto. Alguns perdem esse vinho novo, esse novo entendimento, essa palavra, ao voltarem para a igreja. No carro você discute com seu marido, com sua esposa, você fica com raiva. E o que acontece? Seu velho odre novamente se arrebenta. Aquele vinho novo, entendimento, a graça de Deus, acaba se perdendo pelas fissuras, né, pela parte que foi arrebentada. Agora, por que é tão necessário que a gente mantenha nosso coração que nem odre novo? O que significa ser odre novo? Irmão, você sabe muito bem que tudo que é vivo se renova. Todo ser vivente se renova. Você sabe muito bem que as células do nosso corpo também se renovam.
as células que revestem internamente nosso estômago, intestino, elas também são periodicamente renovadas, constantemente renovadas. Essa pele macia que você tem não é a pele de 28 dias atrás. Você sabe muito bem que cada 28 dias, né, as células da nossa pele são renovadas constantemente. Então, renovação é o sinal de que você está vivo. Tudo que é vivo se renova. É a vitalidade. Da mesma forma, as células do nosso espírito também precisam ser renovadas constantemente. Então, esse fato de que nosso coração precisa ser constantemente renovado é uma condição, mas ao mesmo tempo é o sinal de que você está vivo espiritualmente. Não é todo dia que nós recebemos alimento proveniente de Deus, não somente alimento que a gente come pela boca, mas o alimento espiritual que entra em nosso espírito, em nossos corações. Nós precisamos constantemente, todo dia, renovar o odre que a gente guarda em nosso coração. Esse odre tem que ser renovado, sempre novo. Agora, o que faz com que nosso odre interno se torne velho, ressecado? Algumas razões, alguns motivos, algumas causas, aliás. Alguns dizem que o envelhecimento faz isso. Parcialmente eu concordo com essa pessoa, né? Com o avançar da idade, né? Nossa mente fica mais rígida e mais endurecida, em outras palavras, fica mais obstinada, né? Porque adquiriu experiências, passou por muitos, né, altos e baixos, e acaba tendo uma certa filosofia de vida, sua maneira própria de pensar e agir e assim por diante, né? Outra coisa que faz com que nosso odre fique velho é apego ao passado, né? Ao passado. E se apegar demais à glória ou à vanglória do passado, né? Poxa, os velhos tempos eram melhores, né? Falta de visão, falta de esperança também é um dos motivos que envelhecem nosso odre, né? As pessoas que costumam dizer, não, isso aí não vai dar em nada, nós já fizemos isso. Logo de cara já poda qualquer tipo de iniciativa, né, de mudança, por exemplo. Outra causa, como eu já falei, é a obstinação, é a intransigência, né? Relutante às mudanças, porque sempre fiz assim, então sempre será assim. Sempre deu certo, então vai dar certo. Outra causa é o costume, o hábito, a inércia, né? Zona de conforto, não querer sair da zona de conforto, interesses pessoais. Então, todos esses fatores, essas causas, costumam endurecer o odre que está dentro de nós. Fica velho, ressecado, facilmente, né, se arrebenta. O governo inglês britânico baixou uma lei, né, chamada Red Flag Act, né? É a lei da bandeira vermelha, que eu gostaria de apresentar como uma ilustração. Por favor, pode mostrar. Essa lei regulamentava, né, como é que diz? O andamento, né, dos carros, assim, né, pelas estradas. O carro que a gente imagina não é o carro que nós temos hoje em dia, viu? Quando os primeiros carros foram fabricados, eram assim, que nem tanque, né, enormes. E essa lei obrigava que para que um carro pudesse transitar livremente pelas estradas e ruas, era necessário que haja 3 pessoas. Então, uma pessoa não podia sair com o carro. 3 pessoas. Uma pessoa no volante. Outra pessoa, carvão. Porque combustível naquela época usado era carvão. Para girar, faz operar a vapor, né? E uma outra pessoa, vocês podem ver pela fotografia, a uns 55 metros à frente do carro, uma pessoa com uma bandeira vermelha.
né? De dia, bandeira vermelha, à noite com um lampião vermelho. E ele tinha que gritar: sai da frente, o carro está passando, sai da frente. Não somente isso, a velocidade máxima permitida por esse carro era 6,4 km por hora. Quando entrava na cidade, essa velocidade reduzia ainda mais, a 3,2 km por hora. Você imagina andar a 3 km por hora dentro da cidade? O carro andava que nem tartaruga, o cavalo andava muito mais rápido. Agora, essa lei permaneceu em vigor desde 1865 até 1896, em outras palavras, durante 31 anos. Segundo os critérios atuais, é uma lei totalmente absurda, né? Então, para que criou o carro? Se é para andar tão devagar assim. Mas tem motivo para isso. Porque carro, em primeiro lugar, era muito grande. Dá uma olhadinha a roda. Era ferro puro, não era pneu de borracha. Então, essa roda gigante, pesada, estragava a estrada. Também, como era movido a carvão, né? Muitas vezes me foge a palavra aí. Motor, exatamente. O motor explodia. Isso trazia até acidentes fatais. E como o carvão era queimado constantemente, isso trazia poluição do ar. Então, essa lei se justificou para aquela época, para aquela condição. Mas o problema é o seguinte, o irônico de tudo isso, é que, a próxima fotografia, com a evolução, o carro diminuiu de tamanho, rapidamente. Carvão não era usado mais como combustível, mas sim gasolina e outros combustíveis, né? Mesmo assim, veja, tem uma pessoa lá na frente, com uma bandeira ainda na mão, né? E gritando: sai da frente, o carro está indo. E ainda andava devagar. Quando podia muito bem andar, sei lá, por 50, 60 km por hora, ainda tinha que andar por 6 km por hora ou 3 km por hora. Por que esse absurdo aconteceu? Porque havia interesses pessoais. Havia inércia. Porque sempre foi assim, então vamos continuar assim. Por que digo interesses pessoais? Porque as empresas e companhias de transporte por carroças, por trem, davam propina aos governantes para que essa lei continuasse a vigorar, porque eles iam perder seus clientes. Irmãos, foi mais ou menos isso que aconteceu naquela época, no tempo de Jesus. Os líderes do judaísmo não queriam perder seu status quo. Eles não queriam perder a hegemonia. Eles não queriam perder a posição de destaque que eles tinham naquela época na sociedade. Eles tinham interesses próprios, pessoais muito egoístas. Por isso mesmo, sabendo que Jesus era Filho de Deus, ele operava todos aqueles milagres e eram sinais evidentes que Jesus Nazareno era o Messias esperado, eles resolveram crucificá-lo. Era isso que aconteceu. E mais ou menos isso que também está acontecendo em nossos dias. Mesmo sabendo que uma mudança poderia trazer benefício ao reino de Deus, benefício à pregação da palavra de Deus, e muitas outras almas poderiam ser salvas por nossos próprios interesses, porque nós somos acomodados, porque não queremos sair para evangelizar, fazer isso, fazer aquilo, nós queremos manter nosso status social, econômico, a gente faz vista grossa, e a gente permanece na inércia, fazer o que sempre a gente costumava fazer. Mas fora essas e outras causas, a Bíblia deixa bem claro por que nosso odre inteiro continua velho. Romanos capítulo 12, versículo 2. A Bíblia fala claramente a respeito disso. Eu convido você a ler junto comigo. Vamos lá? Não se amoldem
ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha a terceira linha, renovação da sua mente. Odre novo. Você precisa constantemente renovar seu interior, né? Constantemente renovar, substituir o odre velho pelo odre novo. Com que objetivo? Com que finalidade? Para que nós possamos experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, para a gente poder experimentar vinho novo. A vontade de Deus. Tudo que traz benefício ao reino de Deus é a propagação do Senhor Jesus Cristo. Então é importante que a gente continue trocando o odre que está em nós, substituindo o velho pelo novo, para que nós possamos realmente abrir nossos olhos e ver espiritualmente onde está a vontade de Deus e realizá-la, cumpri-la. Mas por que nosso odre continua velho e não se renova? Primeira linha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Porque você se amoldou ao padrão deste mundo, você continua com seu odre velho no seu coração. E o que significa amoldar-se ao padrão deste mundo? Na versão em coreano é imitar o mundo. Por que você imita este mundo? Porque você se sujeitou e se acomodou, se amoldou ao padrão desse mundo e que o odre que está dentro de você permanece velho. Novamente a Bíblia explica o que significa amoldar-se ao padrão deste mundo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Primeira carta de João, quase no fim do Novo Testamento. Primeira carta ao João, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta a João, capítulo 2, versículo 16, explica explicitamente o que significa você, cristão, amoldar-se ao mundo. Diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Em outras palavras, quando você segue o que sua carne impera, ou te obriga a fazer, a cobiça dos olhos, você olha e você começa a cobiçar. Ostentação dos bens, você começa a se vangloriar pelos bens que você conseguiu acumular, você se compara com os outros. Nada disso, a Bíblia fala, provém do Pai. Não é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Não é vinho novo. Não é vinho novo. Materialismo, orgulho, arrogância, ostentação de bens, tudo isso faz com que o odre que está dentro de você continue velho. E se o odre continuar velho, você não vai conseguir enxergar as coisas de Deus. Você não vai conseguir cumprir a vontade de Deus. Por isso, é necessário que haja esforço por nossa parte em querer renovar o nosso coração constantemente. E uma das maneiras de você conseguir fazer isso é não se amoldar ao padrão deste mundo. Olha, eu vou dar um pequeno testemunho. Eu não sei se eu deveria falar isso no púlpito, mas eu vou falar. Motivos de orgulho para aqueles que não são cristãos é o que é? O que faz com que ele se sinta importante na vida? Casa grande? Carro importado? Muitos bens? Uma posição bem elevada na hierarquia social? Fama? Popularidade? São essas coisas. E as pessoas se orgulham por ostentar essas coisas. O problema é que, infelizmente, nós cristãos que já somos salvos,
também adotamos o mesmo padrão. Você se orgulha por possuir. Você se orgulha por estar lá em cima. É o mesmo padrão que os incrédulos seguem, você também está seguindo. Isso que é o problema. Enquanto você fizer isso, seu odre continua velho. Não adianta botar vinho novo que racha, se arrebenta. Por isso mesmo, com 30, 40 anos de vida espiritual, você não cresce. Porque você recebe a palavra hoje, puxa, que legal, é isso aí, eu concordo, Deus tocou no meu coração, mas mal sai pela porta da igreja, o que acontece, como eu falei? Seu odre velho, pum, arrebenta. Você não consegue conter a vitalidade que o Evangelho tem, que a graça de Deus tem. Eu participei de um retiro espiritual lá nos Estados Unidos, já faz tempo, né? Infelizmente, ao voltarmos para casa, dentro do ônibus, eu ouvi um irmão falar assim com outro. Um se orgulhando, né, das coisas que ele fazia, né? E dizia assim, olha, eu, sem querer, eu acabei ouvindo a conversa. Um estava dizendo para o outro, olha, uns dias atrás, sabe o que aconteceu? Eu dormi não sei quantas mulheres numa noite só. Isso era motivo de orgulho dele. E outro dizia assim, quando eu sento para beber, eu consigo beber até 2 garrafas de uísque numa única ocasião. Isso era o motivo de orgulho dele. Irmão, o único motivo de orgulho para cristão, sabe o que é? É a cruz. O apóstolo Paulo diz isso. Mas quantos de nós seguem o padrão deste mundo, né? Se gabam, né? Porque, né, acabou comprando isso, acabou fazendo isso, acabou ocupando um lugar, não sei o que e tal. Isso aí é o padrão deste mundo, irmão. Nós não podemos seguir esse padrão. Você devia se orgulhar por se sacrificar, você devia se orgulhar por ser humilde, você devia se orgulhar por ser obediente à palavra do Senhor, independentemente das circunstâncias. Para que seu odre continue novo e constantemente seja renovado, é importante você seguir o Espírito que habita dentro de você. Efésios capítulo 3, 16 diz, fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Portanto, para que a gente não nos amoldemos ao padrão deste mundo, nós precisamos seguir a orientação do Espírito Santo. Leiamos Gálatas 5,16. Vamos lá? Por favor, pode projetar. Vamos lá. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Satisfazer o desejo da carne é a mesma coisa que amoldar-se ao padrão deste mundo. Para que você possa manter seu odre sempre novo, é importante que você viva pelo Espírito, gente, pelo Espírito. E eu pergunto para você, você está vivendo pelo Espírito ultimamente? Tem vivido pelo Espírito? Ou você tem seguido mais os desejos da sua carne? Será que tem como a gente fazer um diagnóstico? Faz uma análise de si mesmo? Tem. A Bíblia é maravilhosa, porque ele dá todas as respostas para nossas dúvidas e perguntas. O próprio livro Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, nos dá uma lista de sinais e sintomas que nós apresentamos quando nós seguimos os desejos da carne. Então vamos ver qual é essa lista de itens. Primeira, imoralidade sexual. Segundo, impureza, pensamentos, libertinagem, se transa com todo mundo, vou ser bem sincero com vocês, usando palavras bem originais. Idolatria, dinheiro, outras coisas, feitiçaria, coisa, né, sabe, né? Inimizade, discórdia, ciúme, ira, facções, dissensões, heresias, inveja, embriaguez,
e orgias e coisas semelhantes. E veja bem, as obras da carne são claramente conhecidas. Não tem dúvida quanto a isso. Não tem como mentir e nem esconder. Se a sua consciência ficou pesada ao ler essa lista de itens, né, e você faz aquele sinalzinho que, puxa, isso é meu caso, isso é também meu caso, né? Quanto mais marca você fizer, isso é sinal de que você está seguindo os desejos da carne. Irmãos, para vergonha minha, eu tenho também alguns itens. Que me atormentam. Estou muito longe de ser aquela pessoa que Deus tanto me deseja. Estou muito longe. E vocês também, eu acredito que estão nas mesmas condições que nem eu. Mas eu não desisto. Eu sei que eu caio, mas eu me levanto de novo. Eu confesso meus pecados, eu me arrependo das coisas que eu tenho feito. Embora talvez a minha determinação não dure nem 2, 3 dias, mas eu renovo as minhas determinações, minhas resoluções, e eu continuo seguindo em direção a Deus, em direção à perfeição que Deus tanto deseja a cada um de nós. Irmão, onde você está? Quantos itens você marcou? Eu não sei. Eu quero finalizar a mensagem de hoje recapitulando o seguinte: é importante você manter seu odre sempre novo, renovado. E para que você possa fazer isso, não se amolde ao padrão deste mundo, não imite este mundo. Em segundo lugar, você precisa seguir a orientação do Santo Espírito, você precisa viver com Ele e por Ele. Nós não podemos mais tomar a atitude passiva, como alguns irmãos entre nós fazem. Entra por aquela porta, senta aí, e de braços cruzados, olha para mim e diz assim: Jairo, vê se você consegue me emocionar hoje, vê se você consegue tocar no meu coração com suas palavras dóceis, gostosas e sei lá o que for. Irmão, se seu odre está velho, que adianta eu julgar vinho novo? Você acha que Jesus é bobo? Fica perdendo tempo? Olha o versículo de hoje, o que ele disse: se colocar vinho novo no odre velho, ambos serão perdidos. Se você não trocou seu odre e continua com o odre velho, está sentado aí, com essa atitude passiva de que venha me tocar, com louvor, com palavra, com oração, você acha que Jesus vai colocar vinho novo no seu coração, irmão? Isso não vai acontecer. Portanto, esse processo em que primeiro eu vou receber a palavra do Senhor, depois eu vou agir, na verdade está errado. Você precisa vir aqui com odre renovado, irmão. Seu odre tem que estar bem novo, bem maleável, prontinho para receber o vinho novo. Aí sim, tudo que for dito aqui no púlpito, cantado e orado, vai ser vinho novo, que traz vivacidade, vitalidade, nova vida para a sua vida. Enquanto isso não acontecer, você está perdendo mais um domingo. Irmãos, portanto eu peço a vocês, procure não se amoldar ao mundo. Isso não significa que você tenha que deixar tudo e ir para Amazonas, se esconder no meio do mato. Isso não significa que você tem que entrar numa caverna e vedar seus olhos para não ver esse mundo. Isso não significa que você tem que ir para o deserto e só fica curtindo os animais, longe de pessoas e tentações. Nada disso é válido, irmão. Se você quer manter seu odre sempre novo, é importante que você ceda
seu trono dentro de você ao Espírito Santo. Deixe Ele comandar, deixe Ele reinar, e você siga as ordens dEle. Somente assim, nosso odre será constantemente renovado, e o vinho será colocado dentro dele, e você poderá usufruir e aproveitar ao máximo essa vida abundante que Deus nos reservou. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, eu não sei quantas pessoas vieram hoje com esse propósito, com essa disposição. Mas eu peço que, Senhor, neste momento, o Espírito Santo realmente seja reavivado novamente dentro de nossos corações, Pai. E que traz essa transformação, que nosso odre se renove cada dia, cada momento, cada domingo, cada mês, para que nós possamos tirar o máximo proveito desse vinho novo que Deus sempre quer colocar em nós. Por isso eu oro neste momento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão, a orientação do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém.